para o Clube de Regatas do Flamengo. É muito ou pouco? Eu acho que é o adequado para o Flamengo fazer um grande ano em 25. Aqui, Luísa Saduol. Nos últimos dias, o Flamengo publicou nas redes sociais o Landim dando a camisa 10 para o Arrascaeta. Queria saber como é que você viu esse anúncio há tão pouco tempo, há poucos dias do fim da gestão, e você citou um pouco dessa transição que não aconteceu ainda, também como foram esses seus primeiros dias de governo e agora que vai poder, de fato, ter essa transição. Obrigada. É uma ótima pergunta. Há 2 anos atrás, eu trouxe essa ideia para o presidente do clube. Camisa 10 deve ser do Arrascaeta. E eu sempre dizia, mas está cedo, o Diego vai ficar muito tempo com a gente ainda, não é agora. E eu dizia, mas olha, presidente, na hora que a gente der a camisa 10 para o Arrascaeta, a gente devia comprar 1 milhão de camisas da Adidas. A gente devia ter o número 10, o transfer do número 10 em todas as lojas do Brasil. A gente devia ter o nome de Arrascaeta como transfer em todas as lojas do Brasil. A gente devia alavancar a relação que a gente tem com o Mercado Livre e fazer com que esses caras entregassem 24 horas, em qualquer lugar do Brasil, a camisa 10 do Jorjan de Arrascaeta. 2 anos depois, a gente entrega o número 10 para o Arrascaeta, não tem camisa tamanho G nas lojas, nenhuma loja sabia que isso ia acontecer. A gente não tem o número 10, nem o nome dele nas lojas para a gente vender. Eu estimo que o Flamengo deixou de 10 a 12 milhões na mesa com esse tipo de atitude. Então, como torcedor, eu acho absolutamente meritório que a camisa 10 seja do Arrascaeta. Eu já defendi isso há um tempo. Fazer dessa forma é uma prova de amadorismo e de queimar dinheiro desnecessariamente para o Flamengo. É uma pena, mas está feito. Fala, Felipe. Fala, presidente, tudo bem? Parabéns aí pela Obrigado. eleição. Boa sorte no Mengão. Eu queria perguntar sobre o papel, se você puder falar, do Rodrigo Toches, que esteve com você, inclusive, lá no BarbaCast comigo e com o Paparazzo Rubro-Negro. Saiu na imprensa que ele recusou, né, ou teria não aceito, digamos assim, o cargo de CEO. Enfim, se você puder falar um pouco sobre isso. Bom, seria melhor que ele falasse sobre isso, né? O Toches é um amigo de vida, um companheiro de 15 anos de jornada rubro-negra. Eu me envolvi, de fato, com o clube em 2009, quando eu comprei meu título. E eu devo ter conhecido o Toches 1 semana depois de comprar o título. Então, uma relação de amizade, de cumplicidade de longuíssima data. O Toches está num momento da vida dele que eu já vivi esse momento, né? De você querer, mas não poder estar assumindo determinados desafios. Então, por maior que fosse a paixão do Flamengo, tinham outras razões, eventualmente de natureza econômica, que fizessem ele ficar onde ele vai ficar mais um tempo. Então, a gente acabou fazendo um ajuste e o Toches, eu teria 13 vice-presidentes, que se transformariam em 13 conselheiros. Esse era o número. Com a decisão do Toches, eu expandi para 14, porque eu não queria perder um cara do naipe, da qualidade dele, conosco ali. Então, ele vai ser um dos conselheiros e, se eventualmente ele resolver as pendências dele ao longo dessa trajetória, a gente rever em que lugar a gente vai escalar ele. Analogamente, o Flamengo vai ter muitos jogos em 25, os desafios aqui também vão ser grandes. Eu tenho certeza que vai ter espaço para todo mundo jogar. Obrigado. BAP, aqui, a sua direita. Thiago Lima, do GE, boa noite. Boa sorte na sua gestão. Obrigado. Em relação à escolha do Boto, BAP, a gente sabe que você, no período que o Jorge Jesus esteve aqui, vocês foram muito próximos, você é muito próximo do Jorge Jesus. Queria saber se ele teve participação nessa indicação, se vocês conversaram sobre a escolha do José Boto. E emendar uma segunda rapidinho, se me permite. Você falou que o Flamengo vai precisar vender jogadores. O Flamengo pode ter que vender titulares também em 2025? Obrigado. Bom, vamos lá. Sobre o Jorge. O Jorge, eu acho que para todos os rubro-negros, ele é uma personalidade queridíssima, né? E, assim, é uma característica pessoal.
quanto mais eu gosto da pessoa e eu mais tenho envolvimento emocional com ela, menos eu considero a sugestão racional dela. Porque eu acho que ela pode ter um nível de contaminação. Tá certo? Então você trabalha 10 anos com alguém, você se dá bem com ela. Você só fala das qualidades. A tua relação com essa pessoa, ela se dá dessa forma. Significa dizer que comigo, no Flamengo, seria da mesma forma? Não. Então, eu não tive uma conversa com o Jorge especificamente sobre o Boto, mas nós tínhamos outras conversas que falavam sobre planejamento, sobre estruturação, sobre a experiência de alguma maneira estar no Brasil, de como é que está sendo no mundo árabe, enfim. Mas hoje em dia, a internet permite que a gente tenha acesso a praticamente qualquer assunto sobre qualquer pessoa, né? Então, vocês sabem, né? No trabalho de pesquisa que vocês fazem antes de vir aqui conversar comigo, o que eu falei há 1 mês atrás, 3 meses atrás, 6 meses atrás. Então, no caso do Boto e desses caras, você vai lá, busca, tem farto material para você avaliar os caras. Então, esse tipo de indicação personalista não é tão relevante, né? A outra foi sobre... em relação à venda de jogadores. Né? Eu te diria o seguinte, se você for olhar nos últimos 5 anos, o Flamengo, o maior volume de dinheiro não veio necessariamente de titulares, veio de jogadores que estavam subindo, que eram promissores e que estavam indo para frente. Então, às vezes, um jogador que é titular, que está com 30, 31 anos de idade, que falta 1 ano para acabar o contrato dele, apesar dele ser muito importante para você, do ponto de vista econômico, ele não tem tanto valor para quem vai comprar, porque você tem 30 e ele vai ser de 4 anos, talvez aos 34 ele não esteja performando dessa forma. Então, o jogador no início da carreira dele, ele tem um valor maior, porque pela expectativa que ele